Laila fez aquelas coisas com o cavalo. Se você acredita em Deus, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se você acredita no diabo, ignore. O sol acariciava o rosto de Laila. Uma brisa suave brincava com seus cabelos. Ela caminhava sem rumo ao longo do riacho. Pensamentos perturbadores a acompanhavam. A solidão era uma companheira constante. Laila suspirou, buscando paz na beleza serena da natureza. O som da água corrente trazia um pouco de calma ao seu coração aflito. Ela ansiava por algo mais, algo que preenchesse o vazio que a consumia. Laila parou, fechando os olhos por um instante. Respirou fundo o ar fresco, tentando acalmar a tempestade interior. Ao abrir os olhos, um movimento repentino a fez virar a cabeça. Um vulto imponente emergia da vegetação densa. A curiosidade despertou em Laila, substituindo momentaneamente a tristeza que a oprimia. Um magnífico cavalo negro surgiu na clareira. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade selvagem. Laila sentiu um misto de medo e fascínio. O animal a observava com cautela, seus cascos batendo levemente no chão. Laila se aproximou lentamente, estendendo a mão hesitante. O cavalo bufou, relutante no início. Laila persistiu, sua curiosidade superando o medo. Ela acariciou o pescoço do animal, sentindo a força bruta sob seus dedos. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Pela primeira vez em muito tempo, Laila se sentiu viva. A tristeza que a consumia parecia se dissipar na presença majestosa do animal. Laila se aproximou ainda mais, ousando tocar o focinho do cavalo. O animal a cheirou, parecendo reconhecer sua inocência. Nesse momento, Laila tomou uma decisão impulsiva, uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Sem hesitar, Laila montou no cavalo. Ela sentia a adrenalina pulsando em suas veias, uma mistura de excitação e medo. O vento soprava suavemente, balançando as folhas das árvores ao redor, criando uma sinfonia natural que parecia acalmar seus nervos. O animal, pego de surpresa, empinou-se e relinchou alto. Laila tentou acalmá-lo, mas o cavalo estava assustado, seus olhos arregalados refletindo o pânico que começava a tomar conta dela. Laila se agarrou com todas as suas forças, seu coração batendo forte no peito. Ela podia sentir cada músculo do cavalo se contraindo sob ela. Uma força bruta que ela mal conseguia controlar. O mundo girava ao seu redor. As árvores se transformavam em borrões verdes e marrons, e o chão parecia se mover sob ela como um tapete rolante descontrolado. O cavalo disparou floresta adentro, galopando descontroladamente. Cada passo parecia um trovão, reverberando pelo solo e ecoando em seus ouvidos. O medo se transformou em pânico. Laila sentia o suor escorrendo por sua testa, misturando-se com lágrimas de desespero. Laila não conseguia controlar o animal. Árvores passavam como vultos. Ela puxava as rédeas com força, mas o cavalo parecia não ouvir seus comandos. O som dos galhos se partindo ecoava pela floresta. Cada estalo era um lembrete de sua vulnerabilidade, de como ela estava à mercê da natureza. Ela sabia que havia cometido um erro terrível, mas era tarde demais. O arrependimento pesava em seu peito como uma âncora, puxando-a para baixo. A adrenalina ainda corria em suas veias, misturada agora com uma dose letal de arrependimento. Ela se perguntava como havia chegado a esse ponto, como uma decisão impulsiva poderia ter consequências tão graves. De repente, o cavalo se chocou contra algo sólido. O impacto foi brutal, jogando Laila para frente com uma força que ela não podia resistir. Laila foi arremessada para longe, caindo pesadamente no chão. O ar foi expulso de seus pulmões, e por um momento, tudo ficou em silêncio. A dor percorreu seu corpo como um choque. Cada osso, cada músculo parecia gritar em protesto. Atordoada, ela olhou para cima, vendo o cavalo se afastar, mancando, floresta adentro. Ela queria chamá-lo de volta, mas sua voz não saía.
Laila estava sozinha, ferida e com o peso de sua decisão imprudente a esmagar. Ela sabia que teria que encontrar forças para se levantar e seguir em frente, mas naquele momento, tudo o que podia fazer era sentar e lamentar sua escolha. Daniel encontrou Laila caída perto do riacho. A visão era devastadora, e ele sentiu um aperto no coração ao vê-la naquele estado. Seu rosto empalideceu ao vê-la machucada e confusa. Ele não conseguia entender como algo assim poderia ter acontecido. Preocupação e medo se misturavam em seu olhar. Cada segundo que passava parecia uma eternidade enquanto ele tentava processar a situação. Ele se ajoelhou ao lado dela, perguntando aflito o que havia acontecido. Sua voz tremia, refletindo a urgência e o desespero que sentia. Laila, ainda em choque, balbuciou uma explicação confusa. Suas palavras eram fragmentadas e difíceis de entender, mas Daniel tentou juntar as peças. Mas Daniel não era tolo. Ele sabia que algo estava errado e que a história de Laila não fazia sentido. Ele percebeu que a história de Laila não fazia sentido. As inconsistências eram evidentes, e ele começou a questionar tudo o que ela dizia. A verdade era evidente em seus olhos marejados e em sua voz trêmula. Ela estava escondendo algo, e Daniel podia sentir isso. Ele a conhecia melhor do que ninguém. Sabia que havia mais por trás daquela história do que ela estava revelando. A traição o atingiu como um raio. A dor da descoberta era profunda e cortante, deixando-o sem chão. A dor da mentira era insuportável. Ele sentia como se seu mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Daniel se levantou, afastando-se de Laila. Cada passo que dava parecia aumentar a distância emocional entre eles. A distância entre eles nunca pareceu tão grande. O abismo que se formou era quase palpável, e ele não sabia como atravessá-lo. Ele precisava de tempo para assimilar a revelação. Sentou-se sozinho, tentando entender como tudo havia chegado a esse ponto. Laila o observava, implorando silenciosamente por perdão. Seus olhos refletiam arrependimento e desespero, mas as palavras não saíam. Ela queria explicar, queria se desculpar, mas a culpa a paralisava. A culpa a sufocava, roubando-lhe o fôlego. Ela sabia que havia cometido um erro terrível e temia que fosse tarde demais para consertar. A culpa a corroía por dentro. Era como se uma sombra estivesse sempre presente, lembrando-a de seus erros e das consequências de suas ações. Ela se perguntava repetidamente como havia chegado a esse ponto. Ela havia magoado a única pessoa que realmente amava. A dor de ver a decepção nos olhos dele era insuportável. Laila se sentia perdida, sem saber como consertar o que havia quebrado. A solidão que antes a acompanhava, agora era acompanhada pela dor da perda e do arrependimento. Laila procurou ajuda profissional. Ela sabia que não poderia enfrentar essa batalha sozinha, e que precisava de orientação para encontrar um caminho de volta. Ela precisava entender o que a havia levado a cometer tal erro. As sessões de terapia eram intensas e muitas vezes dolorosas, mas Laila sabia que eram necessárias para sua recuperação. As sessões de terapia se tornaram um refúgio, um lugar onde ela podia se abrir sem medo de julgamentos. Cada conversa com seu terapeuta era uma oportunidade de explorar suas emoções e entender as raízes de seu comportamento. Laila mergulhou fundo em sua alma, buscando respostas para suas próprias perguntas. Ela começou a meditar e a escrever em um diário, tentando organizar seus pensamentos e sentimentos. A cada sessão, Laila se despia de suas máscaras. Ela se permitia ser honesta consigo mesma, enfrentando verdades que havia evitado por muito tempo. Ela se permitia ser vulnerável, expondo suas feridas emocionais. A dor era intensa, mas Laila sabia que era um passo necessário para a cura. O processo era doloroso, mas necessário. Cada lágrima derramada era um passo em direção à redenção, um movimento em direção à paz interior. Laila estava determinada a mudar, a se tornar uma pessoa melhor.
Ela começou a adotar hábitos mais saudáveis, como correr e passar mais tempo na natureza, buscando um equilíbrio entre corpo e mente. Ela sabia que tinha um longo caminho a percorrer, mas estava disposta a lutar por seu casamento e por seu próprio perdão. A jornada seria árdua, mas Laila estava pronta para enfrentar cada desafio, com a esperança de um futuro melhor. Se você acredita em Deus, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se você acredita no diabo, ignore.